Boa noite a todos, amados irmãos e amigos. Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós ficaremos de pé para lermos do versículo 31 ao versículo 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Nos diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar. Amados irmãos e amigos, eu inicio com uma pergunta para aqueles que estão me ouvindo nesta noite. Você já está posicionado espiritualmente em Cristo Jesus? Vou repetir. Você já está posicionado espiritualmente em Cristo Jesus? A nossa mensagem de hoje tem como esse título: a posição espiritual dos crentes em Jesus Cristo. A posição espiritual dos crentes em Jesus Cristo. Alguém que tem uma posição social, política, intelectual, material privilegiada, sempre desfruta de vários benefícios advindos de tal posição. Uma pessoa famosa e benquista pela sociedade em geral sempre terá o privilégio de ser recebido com honra onde quer que vá. Uma pessoa também que possui uma posição financeira, material, privilegiada, sempre poderá desfrutar do privilégio de fazer, podemos até assim dizer, maravilhosas viagens por vários lugares do mundo.
Mas os que estão em Cristo Jesus desfrutam de uma posição espiritual extremamente privilegiada. Esse texto, amados irmãos, ele nos mostra alguns aspectos da posição espiritual daqueles que estão em Cristo Jesus. Novamente eu vos pergunto: você já está posicionado espiritualmente em Cristo Jesus? Pois nesta noite, esse texto há de nos mostrar que aqueles que estão em Cristo desfrutam de uma posição extremamente privilegiada. E quais são os privilégios daqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus? O primeiro privilégio está aí no versículo 31 e o versículo 32, que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O primeiro privilégio daqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus: ninguém poderá ser contra eles. Diz o apóstolo Paulo, versículo 31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são estas que o apóstolo Paulo nos mostra aqui no capítulo 8 da carta que ele escreveu aos Romanos? Que coisas são estas? Pelo menos nós veremos 8 coisas que ninguém poderá ser contra aqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus. Veja o que é que diz aí Romanos capítulo 8, versículo 2. Paulo vai nos mostrar que Cristo já nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei não pode mais nos condenar. Capítulo 8, versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós que estamos em Cristo, Cristo já nos libertou da lei do pecado e da morte. A morte não tem mais poder sobre a vida daqueles que estão posicionados em Cristo Jesus. Mas também o apóstolo Paulo mostra que além de Cristo nos libertar da lei do pecado e da morte, o Espírito de Deus habita em nós. Versículo número 9, Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou melhor, vou repetir: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito Santo de Deus habita em nós que estamos posicionados em Cristo Jesus. Mas também no versículo 11, Paulo diz que os nossos corpos serão vivificados e ressuscitados juntamente com Cristo Jesus.
versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Quem poderá ser contra nós? Versículo 14 ao 17, Paulo vai nos mostrar que agora nós somos filhos de Deus e, portanto, nós somos também herdeiros. Versículo 14 ao 17 aí de Romanos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, mas baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas também, em quinto lugar, é que aqueles que estão posicionados em Cristo Jesus espiritualmente, os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que desfrutaremos na eternidade. Versículo aí 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Mas também, em sexto lugar, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Versículo 28. Paulo vai mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus. Versículo 28, aí do capítulo 8 de Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E oitavo, por último, versículo 29. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, amados, o primeiro privilégio que o apóstolo Paulo nos mostra, nós que estamos posicionados espiritualmente em Cristo Jesus, é que ninguém pode ser mais contra eles. Como nós vimos, que diremos, pois, à vista destas coisas? Cristo nos libertou da lei, do pecado e da morte. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós já temos a certeza que os nossos corpos serão vivificados e ressuscitados, assim como Cristo foi vivificado e ressuscitado. Somos agora filhos de Deus e, portanto, co-herdeiros em Cristo, junto com Cristo Jesus. Que os sofrimentos do tempo presente, nós temos essa certeza, não se podem comparar com a glória que desfrutaremos na eternidade. E ainda por cima, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém.
Todas as coisas que vêm à vida daqueles que estão posicionados em Cristo Jesus espiritualmente, todas as coisas há de cooperar para o bem deles. E se Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho Cristo Jesus, diante de tantas bênçãos descritas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, isso é maravilhoso. Aqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus, ninguém mais pode ser contra eles, porque quando estão contra eles, estão contra Deus. E ninguém prevalece contra Deus. É perca de tempo. O versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, se Deus se dispôs a ponto de nos dar o que tinha de mais precioso, ou seja, o seu Filho, Ele não haverá de ser por nós? Que palavra maravilhosa para os dias em que estamos enfrentando dias tão difíceis. Será que Deus vai abandonar os seus filhos? Será que vai desamparar? Será que as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, seja qual for, não vai cooperar para o nosso bem? Ou Deus da sua palavra está falando apenas só por falar? Não, meus amados, nós temos que confiar na palavra de Deus. Ele nos dará tudo o que tivermos necessidades. Jesus Cristo ensinou isso para o seu povo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós temos que buscar é Cristo diariamente, vivermos para Cristo, e as demais coisas que nós necessitamos diariamente, Deus há de providenciar para a sua glória, por causa de Cristo Jesus que habita em nós. O Espírito de Cristo habita naqueles que estão posicionados espiritualmente nele. Como nós vimos, aquele pelo qual o Espírito de Cristo não habita nele, estes não pertencem a ele. Se estamos em Cristo, ninguém pode ser contra nós. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você já está posicionado espiritualmente em Cristo Jesus? Olha que Deus está falando com você. Corra para Cristo. Se posicione espiritualmente em Cristo, porque ninguém poderá ser contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada prevalecerá, porque se alguém está em Cristo, alguém se posiciona contra ele, está se posicionando contra Cristo. E se posicionar contra Cristo é perder tempo, é só morte, é só derrota. Mas também o texto nos mostra o segundo privilégio daqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus. Versículo 33, que diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o segundo privilégio: ninguém
poderá mais acusar aqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus? Quem tentará acusação? Quem vai incriminar, culpar aqueles que estão em Cristo? Aqueles a quem Deus elegeu? Paulo, a resposta aqui é simples: ninguém. Mas a Bíblia diz que Satanás é o acusador dos filhos de Deus perante Deus. Mas, irmãos, não é para nos assustarmos. Precisamos conhecer e crer em nossa posição espiritual, para que o inimigo não encontre ocasiões em nossas vidas. E por que ninguém pode mais acusá-los? Porque são eleitos de Deus. No versículo 33, a parte B diz: é Deus quem justifica estes eleitos. E o que significa ser justificado por Deus? Significa ser declarado justo, absolvido, sem nenhuma culpa perante Deus. Porque esta justificação não se dá com base nos nossos méritos, pois nós não temos méritos nenhum, mas nos méritos de Cristo. Esta justificação se dá com base nos méritos de Cristo, que são imputados a todos aqueles que creem e entregaram suas vidas a Jesus. Romanos 3, versículo 21 ao 24, diz assim: agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Concluímos, versículo 28 do capítulo 3, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Por isso que Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Como é que Deus nos justifica? Pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Nós somos declarados justos e é creditado em nossa conta todos os atos de justiça que Deus, e por intermédio de Jesus Cristo, Ele cumpriu por nós aqui na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, isso é coisa maravilhosa. Por isso que Deus nos declara justos. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você quer ver isso aqui que Paulo nos mostra? Como é que estão os santos que já estão lá na glória? Como é que eles desfrutam e qual é o cântico que lá estão cantando, entoando e adorando o Cordeiro? Não desmarque aí Romanos capítulo 8. Abram comigo aí Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 12. Esse texto é fantástico. Versículo 10 e o versículo 11. Apocalipse 12, versículo 10 e 11.
de João, inspirado pelo Espírito Santo, que deixou escrito para a sua igreja. Versículo 10 de Apocalipse 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Preste atenção, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja agora a vitória dos crentes. Eles, pois, o venceram. Como foi que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui, amados, se você está em Cristo e crer que é um eleito de Deus e que foi justificado por Deus, ninguém pode mais imputar acusação contra você, porque Deus já lhe justificou em Cristo Jesus. Todas as obras de justiça que Cristo praticou, cumpriu em nosso lugar, é creditado em nossa conta. Vale a pena ser cristão? Vale a pena entregar a vida ao senhorio, a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Ninguém pode ser contra eles, ninguém pode mais acusá-los de coisa alguma, mas em terceiro lugar, o terceiro privilégio, versículo 34. Voltando lá ao texto de Romanos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Terceiro privilégio, quem está posicionado espiritualmente em Cristo Jesus. Ninguém pode mais condená-los. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados irmãos, Romanos 8, versículo 1, é um texto bastante conhecido. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ver aí. No campo jurídico, primeiro deve haver uma acusação formal, para depois de provada vir a condenação. Mas o texto aqui está nos dizendo: se ninguém pode nos acusar, muito menos poderá nos condenar mais. Se ninguém pode mais nos acusar, também não pode mais nos condenar. E por que ninguém pode mais nos condenar? Em primeiro lugar, porque Cristo morreu por nós. O versículo 34, a parte B diz aí: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, né? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados irmãos, ninguém pode mais nos condenar, aqueles que estão em Cristo Jesus espiritualmente, porque Jesus morreu por eles. É através da sua morte que Deus cancelou o escrito de dívida que constava contra nós. O próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, ele diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os vossos delitos. Aí vem, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenança, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente e encravou lá na cruz. Ninguém pode mais condenar aqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por eles. Cristo rasgou o escrito de dívida que constava-nos diante de Deus. Nós estamos quites diante de Deus. Não há nem mais um débito a ser pago. Cristo pagou tudo em nosso lugar e ainda acreditou em nossa conta a sua justiça. Coisa maravilhosa. Pagou a nossa dívida e ainda colocou um saldo elevado nas nossas vidas. Todos os seus atos de justiça, quando Deus olha para aqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus, Deus os vê justificados, porque vê todos os atos de justiça que Cristo fez por nós. Por isso que ninguém mais pode mais condená-los. Mas também ninguém pode mais condená-los, porque Cristo Jesus, Ele ressuscitou, diz o versículo aí, 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Não é? Ninguém pode mais condená-los, porque Jesus Cristo ressuscitou, e por isso também nós ressuscitaremos à semelhança de Cristo. Como nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Está aí em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Ninguém pode mais condenar aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por eles, Cristo ressuscitou por eles, mas também, diz o versículo, Cristo está à direita de Deus, e espiritualmente também, nós estamos em Cristo Jesus, sentados nos lugares celestiais. Paulo diz isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, nós já estamos ressuscitados. Nossa posição é que estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Ninguém pode mais condenar os que estão em Cristo Jesus. Cristo morreu por eles, Cristo ressuscitou, Cristo está à direita de Deus, continua intercedendo por eles. Por isso que ninguém mais pode condená-los. Cristo continua intercedendo por nós. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25, nos diz assim: este Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que coisa maravilhosa! Cristo morreu, ressuscitou, nos posiciona espiritualmente nas hostes espirituais em Cristo Jesus e ainda vive no seu ministério lá na glória, intercedendo por aqueles que ele morreu.
Então, meus amados, este é o segundo privilégio que nós temos em Cristo Jesus. E aqui vai uma lembrança para aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte: quem crê em quem? Em Jesus Cristo e na sua palavra, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Mas para os que creem e que já estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz isso lá em João 5:24, o seguinte: na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você está em Cristo, ninguém mais pode lhe condenar. Mas se você não está em Cristo, você receberá a sentença um dia de condenado. Corra para Cristo. Você ainda que não está posicionado em Cristo Jesus. Mas em quarto e último lugar, podemos ver o quarto e último privilégio daqueles que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus. Está no versículo 35 ao versículo 39. Que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha que coisa maravilhosa. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarto e último privilégio é que ninguém pode separá-los mais do amor de Cristo. Ninguém, como nós vimos, pode ser contra eles. Ninguém, em segundo, pode mais acusá-los. Terceiro, ninguém pode mais condená-los. E ninguém poderá separar estes do amor que eles têm por Cristo Jesus. E eu acho maravilhoso aqui, Paulo faz aqui, ou escreveu aqui, algo maravilhoso. E ele mostra o que supostamente poderia separar aqueles que estão em Cristo Jesus do amor que eles têm por Cristo. Versículo 35 e 36, ele vai dizer que dificuldades não são necessariamente obstáculos para os filhos de Deus, mas estes entendem que estas dificuldades são caminhos apontados por Deus para que eles trilhem por estes caminhos.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Cristo já falou para estes que pelo mundo tereis tribulações. Será que é angústia? Mas Deus é socorro presente nas horas das nossas angústias. Será perseguição? Será fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Pois estes já sabem, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas que vai para o matadouro. A vitória daqueles que estão em Cristo, o final da vida deles será a sua vitória. Quando partirem para estar com Cristo, estes serão mais que vencedores em Cristo Jesus, porque eles são vitoriosos. Somos considerados como ovelha vai para o matadouro. Por isso o crente, quando morre, ele não sente saudade deste mundo, porque este mundo jaz no maligno. Esse mundo é passageiro. Esse mundo está se deteriorando. E chegará um fim que tudo vai ser destruído pelo próprio Cristo Jesus. Haverá novos céus e haverá nova terra, onde habitará justiça. E estes que estão posicionados espiritualmente em Cristo Jesus, a maior esperança que eles têm em seus corações é que um dia estarão para sempre com o seu Senhor. Portanto, dificuldades não podem separar estes do amor de Cristo. Muito pelo contrário. Em todas estas coisas, diz o versículo 37, nós somos mais que vencedores. Pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, assim como eu venci o mundo, vós também vencerão. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso este mesmo apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, com a convicção plena, e nós que estamos em Cristo Jesus, devemos ter esta convicção, quando ele escreve, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e Filipenses 1,6, em Filipenses 1,6 ele diz o seguinte: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,12, a convicção do apóstolo Paulo, este mesmo que escreveu ao Romano, ele diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Este é o Cristo que nós adoramos. Este é o Cristo que continua reinando para sempre. Este é o Cristo que é Senhor dos senhores, que nada passa despercebido aos seus olhos, nada acontece a não ser por sua permissão. Tudo o que está acontecendo, tudo o que irá acontecer, tem que ter a permissão deste Cristo glorificado. Por isso que Jesus, lá em João 10, 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém mais pode arrebatar estes
das minhas mãos, porque são minhas ovelhas, e da minha mão e da mão do meu Pai não tem quem as arrebate mais. Se estamos em Cristo Jesus, nada poderá nos separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: apropriemo-nos de nossa posição espiritual em Cristo Jesus e desfrutemos de todos os privilégios que esta posição nos concede. Se você que está me ouvindo ainda não está posicionado em Cristo Jesus, é chegado o momento de se posicionar com Cristo Jesus. Porque posicionado espiritualmente em Cristo Jesus, você entregando sua vida a Jesus, crendo nele, ninguém pode ser mais contra você. Ninguém pode mais lhe acusar, ninguém pode mais lhe condenar, e ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, amados, que Deus continue fortalecendo nós que somos povo de Deus, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A batalha continua, a luta continua, a porta é estreita, o caminho continua apertado, mas com a certeza que lá, no final, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Cristo já venceu, já fez tudo por nós. Ele irá diante da sua igreja, e nós temos que ouvi-lo e caminhar pelo caminho que Ele tem para cada um de nós caminharmos e trilharmos ao lado do nosso Senhor, do nosso pastor e do nosso Redentor. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.